E aí, como você sente quando vai ao restaurante e alguém paga a conta por você? Sente leve, né? Vamos conversar sobre isso. Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Praça Seca 32 é o endereço e a igreja, o templo da igreja fica em frente à estação do BRT da Praça Seca. Então é fácil de chegar, de condução, é fácil de chegar de carro também, porque tem estacionamento próprio aqui, você não paga nada para flanelinha, e você pode chegar aqui e falar com qualquer um de nós que somos membros aqui dessa igreja. Fazemos isso com o coração aberto para compartilhar com você a palavra de Deus. Nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Estamos estudando a carta de Paulo, o evangelho apresentado por Paulo aos crentes de Roma. É o evangelho de Paulo escrito com a carta aos romanos. Então, é mais um evangelho. Você tem os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Romanos, que vai apresentar o evangelho, sintetizar o evangelho nessa apresentação do apóstolo Paulo. Antes de começar a lição, eu quero orar. Mas antes de orar, eu preciso falar para você. Você precisa de ajudar dando seu like. Fala que gostou desse vídeo e pode também compartilhar com seus amigos pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais, para que as pessoas conheçam esse conteúdo e a forma como nós apresentamos, que nós entendemos que essa é uma forma didática de compartilhar leve e alegremente a palavra e os ensinamentos do Senhor. Vem comigo, nós vamos orar e depois nós vamos para o capítulo 4 do livro de Romanos. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque somos usados pelo teu querer, pela tua vontade, para compartilharmos as verdades lindas da tua palavra. Que isso seja uma realidade hoje e todos os dias, quando esse vídeo estará sendo assistido. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra a sua Bíblia no Evangelho de Romanos. O Evangelho de Romanos é forte, né? Mas é o Evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que agora a gente termina com Romanos capítulo 4, o primeiro bloco dos ensinamentos de Paulo. Deixa eu escrever aqui junto com você, acompanhe comigo. Romanos. Romanos é muito interessante. Esse livro foi escrito por causa de uma oração que não foi atendida, e orações não atendidas muitas vezes nos ensinam também. Nós temos também a beleza dessa carta de Romanos, porque Roma era a grande capital do Império Romano, e, claro, né, Roma era a grande capital do Império, e Paulo queria estar com aqueles crentes daquele lugar. Os crentes de Roma tinham 2 grupos específicos, né? Eu falei com você na lição passada, se você não viu, você pode voltar lá e ver que existiam 2 grupos muito bem desenhados e marcados lá. Era o grupo dos que sabiam muito da lei, o grupo, eu vou botar um chapéuzinho aqui, que isso caracteriza o judeu, o grupo dos judeus e o grupo dos gentios, gentios que são os estrangeiros. Paulo vai dizer que tanto um quanto o outro são culpados porque se afastam da glória de Deus. Agora, Paulo vai mudar o jeito de falar, o jeito de se apresentar, e eu quero também mudar para você, porque você já sabe que os 2 estão afastados e, na verdade, como é que Deus faz para trazê-los de volta? Abra lá Romanos 3, 25, como eu falei para você que a Bíblia não é dividida em capítulos e versículos, mas em blocos de raciocínio, e ele começa a falar do capítulo 3 e vai concluir isso no capítulo 4. O que ele vai falar no capítulo 3? Acompanhe comigo aqui. Ele vai falar que Deus
nos deu de presente, nos apresentou, nos presenteou com seu Filho Jesus. É muito interessante, eu gosto de pensar nisso. Só dá do seu quem dá de si. Então, Jesus é Deus, Deus é Jesus encarnado, Jesus é Deus encarnado. Deus encarnado se deu por nós em sacrifício. E aí eu faço uma ovelhinha e um altar de sacrifício. Abra lá, Romanos 3:25, em sacrifício. Esse sacrifício foi feito por causa do pecado. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. É aquela coisa de você brincar de arco e flecha e nunca acertar o lugar certo, nunca acertar o lugar certo, nunca acertar o alvo proposto, sempre errar o alvo. Esse é o pecado. Pecado é errar o alvo. E eu quero depois comentar com você sobre isso. E como é que Deus fez isso? Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Como ele fez isso? Com seu sangue. Deus fez isso por meio, através do seu sangue. Do sangue de Jesus, derramado naquela cruz. Eu botei 3 cruzes porque tinham 3 lá com ele. Isso revela a todos nós, e você sabe, você que é mais antigo sabe que antigamente tinha um filme para revelar. Revela para todos nós a justiça de Deus. Agora vamos pensar nisso. A justiça de Deus. Aqui é o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Deixa eu abrir aqui, Romanos 3, 25. Diz assim: Romanos 3, 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de sermos justos e ele ser o justo e o justificador daqueles que têm a fé em Cristo. Veja, quando você vai ao restaurante e alguém paga a conta por você, você se sente leve, parece que a comida tem um gosto especial, né? Porque às vezes também quando você come bem, você fala, vou pagar, aí vem aquela conta salgada, aí você fala, oh meu Deus do céu, que dor que tem que pagar aquela conta. Mas quando você vai na aba de alguém, você tem um preço para esse alguém. O preço é o que você consumiu ali. Olha, eu vou dizer isso para você. Semana passada eu estive num rodízio, foi muito interessante, mas não era rodízio de carne, não, era aquela seu serve, sabe? Aí cada um vai, se serve e tal. Eu não estava com muita fome, mas aquela comida foi dando vontade de se alimentar, de comer. Mas eu comi pouco, porque eu tenho que fazer minha dieta. Só que tinha uma pessoa comigo que comeu muito e repetiu. Falou, não estou pagando, está tudo incluído no preço. E ele queria consumir tudo que tinha na mesa. Eu achei muito interessante. Aí, depois que terminou de consumir, o pai da pessoa falou assim, não é ele que vai pagar a conta, né? Achei muito interessante, porque aqui, lendo Romanos, no capítulo 4, a gente vê que eu e você somos justificados. Somos justificados. O que é ser justificado? É ser considerado justo diante de Deus. E ser justo diante de Deus
não é ser só inocentado. Vejam a diferença. Porque ser considerado justificado diante de Deus era um conceito do Império Romano, e você sabe que o Império Romano tinha o grande conceito da justiça das leis romanas. Ser justificado é ser indicado como réu, mas o juiz chegar à conclusão que você não é réu, você está isento da culpa. Então, quando Deus justifica a gente, ele justifica sem nenhum mérito nosso. Isso é interessante você entender, porque Deus nos presenteou Jesus. Para quê? Para pagar a conta no nosso lugar. Como é que ele pagou a conta? Com o sacrifício dele mesmo, o sacrifício até a morte e morte de cruz, como diz o outro livro escrito pelo apóstolo Paulo. Deus se fez gente na pessoa de Jesus, abriu mão da sua glória, tal da kenosis. Deus, o Todo-Poderoso, lá em cima, abriu mão de sua glória e diminuiu, e se tornou gente igual a gente. Para quê? Para falar para toda a gente que Deus nos ama. E como é que ele provou? Está escrito aí em Romanos: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou repetir. Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Guarda isso dentro do seu coração, porque isso é fundamental. E é fundamental porque é o argumento, o grande argumento de Paulo para nos sentirmos justificados. Lembra que o pecado nos afastou de Deus? O que a gente recebe de Deus, recebe, isso é interessante. Tanto os gentios quanto os judeus podem receber a Cristo por meio da fé. Da fé em quê? Da fé em Jesus, que morreu, pagou o preço, mas venceu a morte e atravessou para o outro lado. A fé tem que estar depositada em Cristo. E é muito interessante o que Paulo faz no capítulo 4, porque ele não apenas apresenta isso, mas ele argumenta isso. Como que ele argumenta? Argumenta com os judeus, que eram os detentores da lei, que sabiam a lei. Paulo vai usar um personagem, que eu vou fazer para vocês aqui, um personagem, que é o pai de todos os judeus. Vamos ver se você se lembra quem é o pai de todos os judeus. Eu vou fazer uma figura aqui para que você lembre dele. Um cara com um cutelo, e um anjo aparece e fala: não faça isso. O personagem é Abraão. Paulo vai usar a figura de Abraão porque os judeus se orgulhavam de ter a Torá e eles se chamavam filhos de Abraão. Mas por que Abraão é o pai deles? Por causa da fé que Abraão possuía. Está no capítulo 4 aí. E a fé de Abraão é anterior à lei de Moisés. Olha que coisa interessante que Paulo faz. Ele fala assim: foi pela fé que Abraão foi justificado. E a fé é anterior, vem antes da lei. Abraão teve fé, acreditou na promessa de Deus. E porque ele acreditou na promessa de Deus, ele foi marcado como uma pessoa justa, e ele é um homem de fé. E vocês são o povo de Deus, o povo da fé. Essa fé é anterior à lei, que é de Moisés. E é anterior também, a fé também é anterior à circuncisão. Porque você sabe que para o judeu a circuncisão era algo muito importante. Por que tão importante a circuncisão? Porque a circuncisão, você sabe que era o corte do prepúcio do menino,
que era uma marca de que ele era judeu. E é uma marca para o bem, porque eles não andavam de roupas de baixo, e eles eram nômades, andavam na terra, e a terra subia, e para dar uma infecção ali era fácil. Então, Deus determinou que todo menino judeu tinha que ser circuncidado. E essa circuncisão não era apenas para preservar ao menino, mas era para justificar a aliança que esse povo tem com Abraão. Mas vejam que a circuncisão também veio depois da fé. Primeiro a fé, depois a circuncisão. E Paulo faz uma relação muito próxima disso com o batismo. E aí você vai me pedir, vou pedir você licença para dizer para você que o batismo tem muita comparação com a circuncisão. Por quê? A circuncisão só é feita para aquele que já assume que é judeu ou que é um filho de um judeu. O batismo também só participa e só pratica o batismo dentro do que nós cremos as pessoas que já aceitaram a Jesus como Salvador. Então, o que é o batismo? É uma pública profissão de fé, um público testemunho dizendo: nós morremos para o mundo quando somos mergulhados na água, e quando somos levantados da água e somos imersos da água, estamos dizendo: nós agora vivemos para Deus. É um simbolismo. A mesma coisa a circuncisão. A circuncisão, quando era visto o pênis do menino circuncidado, ia falar: ele é um judeu. O que você tem hoje em você não é seu corpo, são suas atitudes que vão marcar se você é ou não um filho de Deus. São suas atitudes que vão mostrar se você é ou não uma pessoa da fé. E isso inclui tanto meninos quanto meninas, porque a circuncisão era só para os homens, mas agora o evangelho é para todas as pessoas. Então, mulheres podem também testemunhar sua fé. Como? Não com a circuncisão, não com a lei, mas com sua atitude afinada com os desejos do coração de Deus. Como o homem pode ser visto como um cristão? Não com a circuncisão, não mais com a circuncisão, mas com atitudes que mostram, que revelam que ele está afinado com a vontade de Deus. Isso é muito interessante, porque tanto judeus quanto gentios são inseridos no Evangelho, e essa é a proposta a partir do capítulo 5, mas agora Paulo está fechando o raciocínio sobre a justificação. A justificação que nós recebemos pela fé, primeiro, foi sem mérito nosso. Nós não merecíamos nada, mas Deus pagou o preço na pessoa de Jesus pelos nossos pecados. A segunda coisa que a gente aprende isso é que nós não merecíamos nada, mas nós recebemos, e recebemos de graça. Não tem esse negócio de você ficar pagando pelo bem que recebeu de Deus. Deus oferece de graça, só exige uma coisa, uma única coisa: fé na pessoa de Jesus Cristo. E a fé é revelada pelas atitudes que nós tomamos com relação ao Senhor. 4 coisas eu quero destacar para você, para nós encerrarmos aqui. Primeiro, quem nos torna justos é Deus. É Ele, pela sua graça, que nos torna justos. Segundo, a forma dele se manifestar com justiça foi pagando o preço, e preço alto, o preço da morte de Jesus naquela cruz. A terceira coisa que eu preciso falar com você é que a morte de Jesus não foi só um sacrifício vicário, não, ele foi uma forma de nos reconectar com Deus, de nos aproximar de Deus. E quarta e última coisa, é aceito por Deus, é justificado por Deus todo aquele que tem fé em Jesus. Por isso que a gente fala: aceite a Jesus como Salvador, mas, na verdade,
não é você aceita porque você já foi aceito. Entende? Deus morreu por todos para que aqueles que creem possam ser aceitos como filhos dele. Você pode se rebelar, pode sim, mas você tem um preço para isso. E você tem um peso para isso, que é tentar tocar a sua vida da forma como você deseja, como diz o capítulo 1. Só que você sabe que fazendo isso, a nossa sociedade fazendo isso vai se corromper. E você também não pode dizer, eu sou religioso e isso basta. Não basta, porque a religião não leva ninguém ao céu. Mas, como diz o capítulo 4, se você estiver afinado com a vontade de Deus, afinado com o desejo de servir a Deus e de entender que Cristo fez isso porque o ama e porque o quer de volta, de perto, novamente perto de Deus, aí sim você é justificado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas esse é um papo para a lição que vem. E eu conto com você, quero ver você lá. Mas antes de terminar, você não pode esquecer de dar o like. Você gostou da lição? Então dá seu like aí, compartilha com outra pessoa. Você não fez isso no começo, né? Agora você tem a oportunidade de fazer. Faça isso e tenha uma semana abençoada na presença de Deus, mas não sem dar o seu like aí e abençoar outras pessoas com essa palavra que você acabou de ouvir. Deus te abençoe, tenha uma semana feliz.